Agora nós vamos ao nosso Mulher em Foco com a Maju. Bom dia, Maju, tudo bem? Bom dia, Carlinhos. Bom dia você que está em casa nos assistindo. Um prazer e uma honra estar com você começando mais essa semana aqui em Maringá. Hoje nós estamos com um cenário novo e estamos recebendo uma pessoa importante também, né, Maju? Tá bonito demais, viu, gente? Vocês gostaram? Eu achei sensacional. Eu queria dar um bom dia especial aqui para a Cristiane Tazinafo, ou Cris Tazinafo. Ela é aqui de Maringá, ela é fundadora do movimento MIA, que é um movimento em prol de crianças, né, da infância e da adolescência aqui de Maringá. A gente veio bater um papo, conversar um pouquinho sobre a atuação do movimento, o que a gente pode fazer para ajudar as crianças, e vai ser muito bacana, viu? Bom dia, Cris. Bom dia a todos os telespectadores. Para mim é uma honra muito grande poder estar aqui hoje, junto com o Carlinhos, junto com o Maju, podendo falar um pouquinho do movimento que é, assim, a menina dos nossos olhos. Carlinhos, acho que não tem coisa que mais doída na gente do que ver alguém que judia de criança, né, Carlinhos? Seja com violência, seja com assédio, né, tirando da escola. Eu queria que vocês contassem um pouquinho, Cris, para o pessoal de casa, como que surgiu o movimento, qual que é a ideia do movimento, como que vocês têm atuado aqui em Maringá? O movimento, ele surgiu da necessidade de dar voz às crianças e adolescentes que vivem nesse mundo, né, nesse mundo de silêncio, nesse mundo tão sofrido, tão dolorido, que são abusadas sexualmente, e até mesmo crianças que acabam apanhando de pai e de mãe, crianças que acabam sofrendo bullying na escola. Então nós viemos aqui assim para dar voz a essas crianças, para poder colaborar. O nosso intuito, o MIA, ele veio para colaborar justamente para isso, para esse silêncio todo vir à tona através das entidades que nós temos em Maringá, como apoiar o Nucria, apoiar o Conselho Tutelar, agora nós temos a Secretaria da Criança, maravilha. Então nós estamos aqui para poder somar e colaborar com todas essas entidades. Na última semana, Cris, eu acompanhei junto com você, teve uma audiência pública aqui em Maringá e eu vi que estava lotado, né? Teve bastante gente participando dessa audiência pública. O que foi debatido nela? Qual foram os assuntos abordados nessa audiência? Na realidade, foram feitos, nós assinamos um termo de compromisso para poder, junto à Secretaria, poder colaborar, né, com os próprios, como é que eu te falo? Com as ações tomadas pela Secretaria da Criança, e nós estamos, o MIA, ele está junto, ele vai apoiar, e nós tivemos acho que 3 palestras que foram colocadas lá a respeito da violência. Foi falado muito da violência do adolescente, e nós, enquanto MIA, nós queremos assim priorizar muito a violência infantil, que é a violência mais difícil, mais delicada que é sofrida, que justamente acontece dentro de casa e com a família. Ou é padrasto, ou é tio, ou é irmãozinho, ou é avô, ou até mesmo pai, né? Então nós estamos querendo dar voz, justamente entrar nesse âmbito de proteger essas crianças. Criança tem que ser cuidada, né, Cris? A gente sabe que são muito vulneráveis, né? A gente precisa, então, cuidar das crianças cada vez mais. E pela infância, nesse momento de pandemia que a gente passou por isso, a gente viu que casos de violência doméstica aumentaram bastante, né? E quanto a criança e adolescente, aumentou também? Como que foi, né, a infância aí durante essa pandemia que pegou tanto a gente aqui no Brasil? Foi muito difícil. Conversei essa semana, graças a Deus tem uma notícia até muito boa. Conversando com a Jaqueline do IML, ela me informou que caiu um pouco essa situação agora de abuso sexual doméstico, tá? Mas até janeiro era absurdo. Ela chegou a receber 2, 3 casos por dia. Então é uma situação muito delicada que veio acontecendo nesse período. Agora amenizou um pouco. Por quê? Porque os pais acho que voltaram a trabalhar, eu acho que os abusadores voltaram a trabalhar, que eu sempre digo que o abusador, ele precisa também de um tratamento, sabe? Esse abusador, ele precisa de um tratamento psicológico, porque é surreal essa situação, porque a gente às vezes fala assim, porque o abusador a gente não quer que... Eu penso diferente. Eu acho que o abusador tem que levar um cacete. É inacreditável, né? Pensar que olha, o que mais chateia, nos últimos 5 anos, 35 mil crianças e adolescentes foram mortos de forma violenta no Brasil.
Isso quem está dizendo é a Unicef, quer dizer, alertando as autoridades. Então agora eu te pergunto, o cara que espanca, que violenta uma criança, merece o quê? Eu quero perguntar para você que é pai. Um cara que violenta os nossos filhos, o que esse cidadão merece? Você não vai falar. Mas a gente fala, né? Ó, eu vou falar, sou contra a pena de morte em muitos casos, mas neste caso, quando tem violência contra a criança, não tem boca. E outra coisa, as nossas leis são muito brandas. Pega um safado desse aí, bota ele para trabalhar, quebrar pedra o dia inteiro e até meia-noite. Os caras vão para... Sabe, o presidente Bolsonaro falava que os caras vão pro presídio e acham que está no spa, né? O cara vai pro presídio e não trabalha mais, então ele vai para férias. Tem que ir trabalhar. Eles estão pagando por isso. De se autossustentar. Agora pega as nossas crianças e é pronto. 35 mil crianças nos últimos 5 anos. São dados alarmantes, né? E é lamentável, porque são situações que, vamos falar assim, no caso da violência, no caso da violência sexual, é muito difícil porque a violência acontece dentro da casa. Então a criança, ela fica no silêncio por tempos. Então, por isso que nós estamos aqui, para fazer esse alerta. Se acaso alguma criança se sentir violada, se acontecer alguma coisa com a criança, ela precisa fazer o quê? Se tiver alguma criança escutando aqui, olha, falar com a professora, falar com a mãe, falar com um parente mais próximo. Eu queria falar com a minha mãe, mas a minha mãe não acredita. Então, busque a gente nas redes sociais, busca lá o Movimento Mia. Nós estamos lá para poder colaborar com vocês, ajudar vocês. Eu acho que o movimento veio para isso. Ele veio tanto para ajudar as entidades que protegem, como também veio para ajudar as crianças, que hoje elas estão diretas conectadas na internet, e nós estamos aí para isso. Entra lá no Movimento Mia, chama, fala, Cris, a gente gostaria de conversar um pouquinho com você, me chama em inbox e a gente vai ajudar você pode ter certeza. Sabe o que eu sempre digo, não cortando a Majô que ia falar? Quando você larga do seu marido, você tem filhos, pensa bem o cara que vai levar dentro da sua casa. Porque, ó, tá aqui, ó, 7 mil crianças foram mortas por ano. 7 mil crianças e adolescentes foram mortos por ano. Vítima de violência doméstica, dentro de casa. Quer dizer, que é tio, que é padrasto, Padrasto não, é um cavalo, né? Pai também não, é um monstro, né? Eu vou falar para você, neste caso, para mim, tinha que nem pagar a bala, viu? Porque não vale nada no cidadão, Carlinhos, não tem tratamento. só pra completar... Sinceramente, você acha mesmo, Cris, que um vagabundo como esse, que mata uma criança, que violenta uma criança, na sua opinião, ele vai melhorar? Você já viu algum que melhorou? Nós não temos esses dados de melhora, né? A gente, infelizmente, a percepção de todo mundo é essa mesmo, que precisa ser preso, precisa ser punido, mas nós sabemos que a nossa justiça não é assim, não é? Então, por isso que a gente precisa acreditar numa medida socioeducativa para ele também, ele precisa se afastar, precisa ter uma medida protetiva para essa criança, porque muitas vezes também, Carlinho, a mãe compactua com isso. Mas daí a mãe tem que ir para a cadeia também. Mas por quê? Porque ela colocou esse cidadão em casa e muitas vezes a criança tenta falar com a mãe e a mãe não acredita. Eu não estou generalizando isso. Tem mãe que sente isso. Nós temos assim, podemos dizer que nós somos mães privilegiadas que podíamos sair para trabalhar. 81% das violências acontece dentro de casa. Dentro de casa. Então sempre dentro de casa. Lamentável, né? Lamentável, né? Fala a verdade, tá perdendo a base da vida, né? A gente sempre diz assim que a base cristã é muito importante, mas a gente também precisa entender que muitas mães, às vezes, têm o vício da droga, do crack, tem toda essa situação toda de vícios. Então, é uma cadeia. Aquilo gera uma cadeia que acaba acontecendo o quê? Indo para cima da criança, para cima do adolescente. E mais uma coisa, se a gente começar a analisar isso como doença, né, dizer que a pessoa está fazendo... Eu sou do Carlinhos, viu? Eu acho que é time da vagabundagem, que faz tipo de coisa sem vergonha, os cavalos. Um lixo a menos na São sociedade. os cavalos. Agora, é o seguinte, se começar a tratar isso como doença, dizer que o cara não sabe o que está fazendo, a gente vai ter um perigo diferente, que a gente vai entrar
querendo descriminalizar porque é uma doença. E não aí é vagabundagem. Nós temos que trabalhar para punir no rigor da lei, porque isso é muito sério. A gente não pode deixar crianças indefesas em casa, né, sofrendo abusos diariamente por pessoas que são da família, que são vizinhos, que são da rede de proteção dessa criança. E aí eu queria perguntar, Cris, para você poder falar para a mãe que está em casa assistindo, quais são os sinais que as mães, os pais, os tios têm que estar ligados, né, na criança, caso de suspeitas, né, caso tenha sofrido algum tipo de violência? A gente começa a perceber a tristeza, eu não quero ir e a mãe insiste no ir, o choro, muitas vezes ela sempre põe um pezinho, ela vai se afastando, né, da criança, do abusador, e a mãe insiste com aquilo que você precisa, não, porque o tio trouxe docinho, e ela vai, e o olho dela, até o mesmo o rostinho. Tem que observar, Cris, tem que observar, tem que assistir os detalhes da criança, né? Detalhes, ô, Cris, o que vai ter no dia 31 de março, lá no ML, com a Jaque e com a Júlia? Vai ser um fluxograma, né, de como atender as crianças? Como que vai funcionar isso? Como que é essa atividade? Sim, nós faremos uma roda de conversa, tá? No dia 31, às 19 horas, lá no espaço do ML. São 70 lugares apenas, porque o auditório é pequeno. E nós faremos uma roda de conversa, junto com algumas autoridades aí já convidadas, que o CMDCA, o Nucria, o Conselho Tutelar. Temos aí várias entidades fortes que estarão lá para poder explicar, para poder falar quais são os saber o que fazer nesses casos, né? O que fazer nesses casos. E o que é esse que está segurando na mão aí? Esse daqui é o nosso lenço. É porque eu trouxe, que é o MIA, o movimento nossa bandeira. E aí o lenço, ele fica aqui, só que se eu colocasse aqui, olha, Carlinho, ia tampar. Eu falo, mas o que será que é esse negócio? É a bandeira, na verdade. É a nossa bandeira que a gente carrega, as mulheres do MIA, que nós somos em 10 mulheres, inclusive a Majô é a nossa embaixadora do MIA. Nossa embaixadora do MIA, com muita honra. Porque a gente precisa disso. Às vezes as pessoas perguntam assim, Carlinhos, por que só mulheres? Não. Nós temos assim. Não é que as mulheres, vocês são demais. Na verdade, aqui não tem esse negócio de mulheres, pessoas, não. Né? É porque as mulheres. Não tem porquê as mulheres. É que os homens não vão atrás. Os homens não têm tempo, entendeu? E aí vocês são... Tempo nós também não temos, né, Carlinhos? Porque a mulher faz 10, 15, 20 atividades ao mesmo tempo, inclusive, né? Mas nós temos esse cuidado todo aí com essas crianças, e nós somos mulheres e nós estamos aqui para fazer diferença. E o MIA está aí, se vocês puderem entrar lá na nossa página, Movimento MIA, para nós será, sim, uma alegria muito grande. Que bom. Obrigada pela presença, viu, Cris? Obrigada, Carlinhos, pela oportunidade. O Majô, para te encontrar na rede social. Primeiro, obrigado, Cris. Eu que agradeço. Conte sempre com a gente. Sim. E bandido que violenta a criança tem que mudar as leis. Vou falar para os nossos deputados federais, hein? Ricardo Barros, Enio Verri, Luiz Nishimori. Fala mais... Faur. Inclusive o Faur falava que bandido bom era bandido morto. Eu acho que bandido bom é bandido trabalhando e produzindo para esse país, entendeu? E se recuperando na cadeia, sem benefício de pena. Agora, cara que violenta a criança, uma bala é demais. Então vamos mudar essa lei. Essa lei é arcaica. Mude a Constituição se precisar. Sim, muda tanta coisa nesse país, vou acabar com essa porcaria. Tem gente que não tem jeito. Eu estava vendo uma história de um cara de Campo Mourão, o cara matou uma criança, foi preso, ficou 10 anos preso, saiu, estava recuperado. Foi trabalhar num colégio, matou outra criança, então tem jeito. Cara que violenta a criança, o lugar dele é nas terras, debaixo da terra lá, porque daí não vai fazer mais nada para ninguém. Eu sou contra a violência, viu, gente? Eu acho que quem tira a vida é Deus. Mas fazer mal para uma criança... Você concorda comigo? Tem casos... Você pode até falar aqui, você não pode falar, mas você concorda comigo? Fala a verdade. É muito triste, mas eu acho que mudar as leis, eu acho que é muito importante. Eu acho que é uma... Tipificar mais as violências, né, Cris? Sim. Eu acho que vem isso para somar. Eu acho que a situação nossa agora é acreditar nas autoridades e fazer com que as leis sejam mudadas e cumpridas, né? Porque exatamente. É o mais importante. Achar Majô? Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, nós estamos em todas. @Majô Maringá, me procura lá. Majô, obrigado, tá?